Hoje eu queria falar com vocês, eu queria contar, na verdade, um caso que eu atendi na sexta-feira da semana passada. Eu atendo um menininho, ele tem 10 anos, já tem um tempo que ele está comigo. Ele tem tido muitos avanços na terapia dele, só que agora os pais dele acabaram de se divorciar. Então a gente está fazendo umas adaptações para eles todos, né, lidarem melhor com essa nova rotina agora de divórcio, tanto a criança quanto os pais. Então eles vieram para essa sessão de orientação, que é uma coisa constante que a gente faz também na terapia de crianças e adolescentes. É por isso que eu digo sempre que um psicólogo que atende criança e adolescente também atende adulto, porque a gente tem que saber fazer a orientação de pais de uma maneira adequada, tratando os pais como adultos que são e avaliando ali os erros cognitivos, as distorções, as crenças e esquemas daqueles pais e tratando um pouco deles também. Dificilmente uma criança e adolescente vai ter algum problema se os seus pais não tiverem também, né, ou na relação ali. Mas enfim, esses pais estão se divorciando e esse é um assunto também de muita preocupação de muitas pessoas. É lógico que a gente vai torcer sempre, né, para uma família seguir feliz, para ter aquele núcleo familiar mesmo que foi formado ali, naquele início, né, aquele amor, mas infelizmente nem sempre isso acontece. Às vezes o casal resolve se separar e desfaz aquele vínculo e pronto. Às vezes é o homem que quer se separar da mulher, então tem mais alguma dificuldade de aceitação por parte da mulher, ou às vezes é a mulher que não quer mais ficar ali naquele casamento porque não gosta mais, ou porque simplesmente acabou mesmo. E não é o divórcio que faz mal para os filhos. O que faz mal para o filho, o que faz mal para uma criança é ver os pais ali ligados no automático. Sabe aquilo de, vamos no supermercado, vamos pagar contas, faça o dever, sempre falando de comportamento, faça, tenha ações, né? Comportar é todo verbo, é toda ação que a gente faz. Então, isso de estar no piloto automático é o que faz mal, porque a gente está ali a nível de pensamento e de comportamento. O que toca a gente, o que faz a gente ser feliz, são as nossas emoções, então, os momentos de prazer. Vamos lembrar lá, eu tenho certeza que cada um já passou por alguma situação assim, de estar lá na casa da avó, de conversar, né, de tomar um café e comer um bolo, um biscoito, sem ter muito o que fazer mesmo, só conversar e ouvir histórias da vovó pela milésima vez, aquelas histórias repetidas. Quando a gente lembra disso, dá aquela saudade gostosa, aquela vontade de estar junto de novo. E é isso também que vai tocar a nossa criança. Quando a gente conversa com ela com a voz da emoção. E não com a voz do comportamento, a voz da razão, a voz da praticidade. Então, definitivamente, não é o casamento em si que vai fazer uma criança feliz, que vai fazer uma criança ser bem-sucedida e não ter problemas de comportamento. Quando o casal está distante, que não tem mais afeto, que não tem mais carinho, é que vai tocar aquela criança de uma maneira negativa. E olha que eu nem tô falando de hostilidade, brigas, ironias, eu tô só falando mesmo dessa falta de afetividade, essa falta de conexão. Porque a criança, ela aprende por imitação. Aquela frase de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, ela não vale para a criança, não. Você se lembra quando seu filho, sua filha estava aprendendo a falar? Ou se você não tem um filho ou uma filha, lembra de algum bebê que você já viu aprender a falar? A gente fala assim, mamãe, e aí a criança repete, mamã. Aí de repente a criança vai fazer alguma coisa que não pode, a gente fala, não pode, não faz isso. E daí a pouco a criança repete, não. É por isso, a criança vai aprender por imitação. A criança faz o que a gente faz. Então, observe o comportamento de vocês, como que vocês estão vivendo isso aí, né? Como que vocês mostram para a criança o que é o dia a dia.
Bom, voltando a falar lá do caso, né, do menininho que eu comecei a contar no início, ele tem alguns problemas, assim, em relação à rotina. A rotina dele é bem atrapalhada. Oi, para quem tá chegando. Ele dorme muito tarde, ele acorda muito tarde, ele não se alimenta bem. A gente olhando assim, a gente não percebe que ele está acima do peso. Mas quando faz aqueles cálculos de IMC, a gente vê que ele está com uma obesidade. E aí eu não sou nutricionista, né? Mas psicólogo tem que saber um pouco dessas coisas todas para a gente orientar os pais. E eles vão precisar mudar uma rotina, né? As pizzas durante a semana. Agora, com essa questão do divórcio dos pais, os pais tendem a ser mais permissivos, com um pensamento errado de tadinho, já está sofrendo pela separação, então vamos fazer alguma coisa para compensar. E no fundo, isso acaba que atrapalha mais ainda essa criança. Porque a gente precisa de limite, a gente precisa saber até onde a gente pode ir. E a criança nem sempre sabe isso sozinha. Só que aí, eu achei que era muito importante eu intervir nessa parte do sono, porque sempre foi um problema, desde que ele começou a terapia. E então, eu contei para o pai, a mãe também estava, mas eu contei direcionado para o pai, porque o pai tem o hábito de dormir muito tarde e eles ficam assistindo séries no Netflix, que inclusive nem são séries adequadas para a idade dessa criança. E aí eu falei com ele que o ideal é que a criança ficasse com eletrônicos, né, somente até as 19 horas. Ele levou um susto que ele quase que riu na minha cara. Eu achei mesmo que ele ia rir. E aí ele ficou meio na dúvida, perguntando, né, mas como assim eletrônicos? Eu falei, é isso mesmo, tablet, celular, televisão, até às 19 horas, para a criança estar na cama às 21. Aí ele levou um susto e falou, mas quantas pessoas seguem isso? E olha, gente, eu não sei quantas pessoas seguem isso. Eu sei que isso é o indicado, isso é o mais certo. A criança que dorme mais cedo, ela vai acordar mais cedo, ela vai liberar ali durante o sono os hormônios necessários para o crescimento. Então, além disso, ela vai desenvolver mais tranquilidade, capacidade de memória, atenção e concentração. Então, ela vai aprender melhor na escola. Como ela vai ficar mais tranquila, ela também vai ter menos oscilações de humor, vai ficar menos nervosa. Já reparou que um dia que a gente dorme mal, no dia seguinte parece que o dia não passa, parece que as pessoas estão mais implicantes, ou que as coisas estão mais difíceis ou mais chatas, e a gente só quer ir embora para casa descansar? Então imagina com uma criança que não sabe nem verbalizar isso e ainda não tem o córtex pré-frontal totalmente formado, que é a nossa parte de controle inibitório, de resolução de problemas. Então o sono é fundamental para que a criança tenha todo o seu desenvolvimento de uma maneira mais saudável. Desligar o tablet, o celular, é só o primeiro passo para a gente ter uma noite de sono mais tranquila. A gente tem outros vários passos, dependendo, né, do que é difícil para dormir. Seja porque não tem sono, fica muito agitado, ou porque tem medo de pesadelos, ou tem pesadelos mesmo, ou é porque é uma criança que tem hábitos mais noturnos, medos na hora de dormir. Para cada dificuldade dessas, a gente tem passos que a gente pode seguir para ter uma noite de sono mais tranquila. Temos crianças também que têm aquela insônia, que acordam no meio da noite, ou que acordam às 4, 5 da manhã e não dormem mais. Então, tudo isso vai fazer mal para o desenvolvimento. Então, realmente, né, algumas pessoas não têm esse hábito de deitar cedo e não compreendem isso do desligar os eletrônicos, porque a luz do eletrônico, ela vai ativar no nosso cérebro a sensação de que ainda está de dia. Então a gente não vai ter a preocupação, não vai ter o interesse de dormir. Eu sei, o meu vizinho mesmo, ele não sabe que precisa dormir cedo. Às vezes, 11 horas da noite, eu estou ouvindo a televisão dele ali do meu quarto. Outras pessoas acham que isso é bobagem, que isso não vale de nada. Mas o que eu sei é que é o certo, que é o indicado e que isso que vai favorecer a nossa criança. A gente precisa ter relações saudáveis, relações estáveis, uma conexão com a criança. Então, fazer
a hora de dormir, um momento prazeroso, vai ajudar nisso tudo. E por falar nisso, eu acho que já tá chegando a hora, né? Eu vou aqui com meu pijama, já tô preparada para ir para a cama. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu durmo cedo, que eu já até passei do meu horário. Essa semana que tá uma semana de feriado, eu tô mais flexível um pouquinho com as crianças, a gente pode ser mais flexível. No final de semana dormir um pouco mais tarde, mas é um pouco mesmo, porque depois a gente demora a retomar a rotina. Então, se o ideal para a sua criança é dormir, por exemplo, às 9 horas da noite, a gente vai fazer o cálculo de quantas horas aquela criança precisa dormir pela idade dela e também pela particularidade do hábito. Aí durante o final de semana a gente pode adiar um pouquinho, meia hora, 1 hora no máximo, o tempo para aquela criança dormir mais tarde e para ela dormir um pouquinho menos ou dormir até um pouco mais tarde no dia seguinte. Então, é um assunto muito importante e a gente tem muito material que fala sobre isso e que vai ajudar a criança a ser saudável. E vocês sabem, né? Estou aqui à disposição para tirar dúvidas. E no mais, terça-feira que vem, a gente se encontra de novo às 21h30. E aí, na outra terça-feira, não, já é isso mesmo. Na outra terça-feira, como eu prometi, a gente vai ter uma surpresa. Eu tô meio perdida esse mês. Levei o maior susto quando eu vi que hoje já era meio de outubro. Mas então a gente se vê de novo na próxima terça. E na outra, daqui 2 semanas, uma surpresinha para vocês. Boa noite para todos e até lá!